Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Salerno, bem-vindo ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. E hoje daremos início a uma sequência de 2 vídeos sobre a enxaqueca. Nesse introdutório, vamos conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia e o quadro clínico. Então temos a enxaqueca ou a migrânia, que é uma causa comum de cefaleia, ocorrendo mais nas mulheres do que nos homens, geralmente ali na faixa dos 30 a 50 anos, mas ela tende a se iniciar mais cedo, na faixa dos adultos jovens ou ainda na adolescência. A história familiar é muito importante e ela é positiva em até 60 a 80% dos pacientes. Bem, mas por que ocorre a enxaqueca? Existem várias teorias sobre a fisiopatologia dela. Uma delas envolve uma depressão cortical alastrante, também chamada de onda de Leão. Ela seria uma alteração eletrofisiológica em uma onda lenta, autopropagada, de origem predominantemente cortical. Com ela, ocorreria um aumento da concentração extracelular de potássio, aminoácidos, óxido nítrico, que iria sensibilizar os neurônios dos vasos sanguíneos ali presentes. Essa sensibilização iria gerar uma vasodilatação e sensibilização também dos receptores paradores, os nociceptores. Esse estímulo seria captado, então, pelo gânglio trigeminal e transmitido até chegar no córtex cerebral e percebido como uma dor, a enxaqueca. Diante desse contexto, vários fatores de riscos ou gatilhos estariam relacionados ao aumento desses episódios de dor, da enxaqueca. Um deles, o estrógeno, estaria relacionado justamente com o aumento da prevalência nas mulheres em relação aos homens. E em relação ao estrógeno, seria justamente o aumento dos níveis ou até ainda a instabilidade desses níveis que estariam associados como um gatilho para a enxaqueca. Mas existem vários outros, trouxe alguns aqui. Privação de sono, ansiedade, estresse, cafeína, o ciclo menstrual também relacionado às mulheres e ainda o álcool. Bom, agora que a gente conversou sobre a fisiopatologia e os fatores desencadeantes da enxaqueca, cabe a nós entrarmos então no quadro clínico. Classicamente, se divide a crise de enxaqueca em 5 componentes que a gente vai conversar: pródromo, aura, dor, sintomas associados e o pós-dromo. São as fases da migrânia. Então, o que seria o pródromo? Pródromo seriam os sintomas premonitórios. É como se o paciente sentisse que aquela dor importante estava chegando. Pode ocorrer em até 60% das crises e pode preceder a dor em até 2 dias. Ou seja, antes do paciente ter os sintomas clássicos da migrânia, ele pode sentir os sintomas premonitórios, como se ele estivesse sentindo que aquela dor estava chegando. E que sintomas são esses? Irritação, fadiga, dificuldade de concentração, sono agitado, avidez por doces, mal-estar. Geralmente um paciente que convive cronicamente com a migrânia já vai identificando quais são os sintomas premonitórios dele. Quando você pensa em migrânia, vem logo uma palavra na sua cabeça: aura. Aura. Todo mundo associa migrânia à aura, que seria a presença de sinais e sintomas neurológicos focais. Mas é importante a gente saber que apenas 20% das crises de migrânias vão cursar com aura. E essa aura pode preceder a dor em até 1 hora ou acompanhar ela. E como é que ela se manifesta? Pode ser de várias formas, mas comumente são na presença de escotomas, escurecimento da visão ou parestesias, formigamentos. Então, só para frisar e enfatizar, é mais comum a enxaqueca sem aura, que é chamada de enxaqueca comum, 80% dos casos. Então, finalmente, como é a dor dessa migrânia? Bem, ela pode variar muito, mas geralmente é de forte intensidade. Ela é pulsátil ou latejante, geralmente unilateral na posição frontotemporal. E ela dura de 4 a 72 horas, ou seja, o paciente pode passar até 3 dias sentindo uma dor muito intensa. Por isso que geralmente nesses pacientes a cefaleia com migrânia, pode ser incapacitante e ela tende a melhorar em repouso e ambientes escuros. Se não bastasse essa dor incapacitante, muitas vezes, a enxaqueca ela é acompanhada de sintomas associados. Quais são eles? O principal disparado é náusea. E a gente tem também vômitos, fotofobia, que é a sensibilidade à luz, fonofobia, que é a sensibilidade a sons, e a osmofobia, que seria a sensibilidade
a cheiros. Então, o paciente ele tem uma dor importante, geralmente unilateral, pulsátil ou latejante, que dura de 4 até 72 horas, com sintomas associados. O principal dele seria a náusea. Então, o paciente apresentou a dor e, após isso, acabou a crise de migrânia. Infelizmente, em alguns pacientes ocorre o pós-dromo, que é o paciente geralmente vai ficar cansado, astênico. Isso pode durar ou horas ou até dias. Ou seja, não bastasse aquela dor incapacitante, no decorrer de horas ou até dias, o paciente ainda pode sofrer as sequelas, né, de uma crise de migrânia, atrapalhando então seu funcionamento na sociedade. Então, pessoal, como um rápido resumo, a gente viu que a enxaqueca ela tem na sua fisiopatologia a depressão cortical alastrante. Ela acomete mais as mulheres ali entre os 30 e 50 anos, mas começa mais cedo, ali na adolescência ou na fase de adulto jovem. O quadro clínico ele pode ter 5 fases. A dor, ela geralmente é acompanhada de sintomas associados, principalmente a náusea, e o paciente ele não está tendo só a migrânia naquele momento de dor aguda, latejante ou pulsátil no lateral. Ele pode ter sintomas antes da dor, que seriam os sintomas premonitórios do pródromo. Além disso, a áurea pode ocorrer, mas geralmente ela é menos frequente do que a enxaqueca pura. Apenas 20% dos casos cursam com áurea. Além disso, o paciente, após a crise de enxaqueca, pode ficar cansado de horas até dias. Então, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal. É rápido, fácil, não custa nada e ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. E também deixe o seu like. Muito obrigado e assista o nosso próximo vídeo, que seria como a gente vai diagnosticar e tratar essa condição que pode ser incapacitante. Até a próxima!